Vamos aprender a vender BPO financeiro? Eu fiz alguns vídeos para te mostrar os fundamentos por trás de uma venda de BPO financeiro. Sei que tem muita gente iniciando nesse business e eu, como uma pessoa que tem experiência vendo BPO financeiro já há 8 anos, eu quero te mostrar como fazer isso. Então, indo direto ao assunto, eu montei aqui um conteúdo, tá? Nossa primeira aula aqui, venda de BPO financeiro. Eu quero te mostrar o que é o BPO financeiro. Depois eu quero te mostrar qual a missão do BPO financeiro e qual a transformação do BPO financeiro. É muito importante você entender sobre tudo isso, porque o momento em que você está na frente do teu potencial cliente apresentando o material, você precisa provar para ele a transformação que você vai gerar na empresa dele. E lembre que a contratação de um BPO financeiro requer muita confiança. Então, a pessoa que vai estar na tua frente, observando atentamente ao que você está falando, ela vai estar criando uma imagem de confiança da sua pessoa, de você como profissional e da sua empresa, tá? Então, independente se você trabalha só ou já tem uma equipe que faz BPO financeiro, não importa, eu vou te ensinar um método eficaz para que você possa utilizar na sua empresa, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Vamos aqui para o primeiro ponto. O que é BPO financeiro? BPO financeiro nada mais é do que você assumir o setor financeiro do teu cliente. Ponto. É isso. Existe uma diferença entre BPO financeiro e consultoria financeira. Na consultoria financeira, você vai ensinar a equipe do teu cliente a fazer gestão financeira. Então você tem um método, você vai passar esse método para a equipe deles e eles vão tocar o setor financeiro. Já no BPO é diferente. No BPO financeiro, você tem que deixar muito claro para o teu cliente que você, com a sua equipe, vai assumir todas as rotinas operacionais e estratégicas do BPO, do setor financeiro do teu cliente. Tá bom? Então, como você vai fazer isso? Você tem que pensar na tua equipe. Qual que é a estrutura hierárquica que vai estar assumindo a empresa do teu cliente? Você vai colocar estagiário, você vai colocar um assistente, um analista. Na minha empresa, a gente tem uma pessoa que fica na operação, fazendo toda a rotina ali de conciliação bancária, gestão de contas a receber, gestão de contas a pagar, organização de pagamentos. Um analista, para que essa pessoa possa estar fazendo estudos para o cliente, estudos financeiros. E um diretor, que no caso sou eu, para estar atuando ali de forma mais estratégica quando necessário, certo? Então, pense qual a sua equipe, qual equipe você quer montar para assumir o teu cliente. Quantas empresas cada pessoa da tua equipe pode pegar? Então, pense sobre isso. Se você tiver dúvida também sobre esses assuntos que eu estou falando aqui, pode colocar nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre, certo? Então, qual é o método de trabalho? Como é que você vai fazer a rotina operacional? O que você vai fazer de manhã? O que você vai fazer à tarde? Quais são as rotinas estratégicas, né? Então, aqui na nossa empresa, toda a rotina operacional feita pela manhã é de conciliação bancária, gestão de contas a receber, gestão de contas a pagar, organização dos pagamentos do dia, da semana, certo? Coleta de documentos, tratamento de documentos, organização desses documentos, documentos que eu estou falando, nota fiscal, boleto, tá? Também você tem que olhar para o contas a receber, se o cliente tem contratos, ou se o cliente vende no cartão de crédito, tá? Então você também tem que analisar isso aí. Então, pela manhã é isso, e à tarde são as rotinas de pagamento, tá bom? Então, na hora que você estiver apresentando o BPO financeiro, né, o seu método para o seu cliente, você tem que ter muita clareza da tua equipe que vai estar assumindo e do método de trabalho também que você vai estar desempenhando diariamente no teu cliente, beleza? Também você tem que falar das rotinas estratégicas, tá? Quais são os relatórios que você vai enviar, se você vai trabalhar com orçamento, com fluxo de caixa, com DFC. Lembrando que o BPO financeiro trabalha por regime de caixa, não trabalha por regime de competência.
Então, para a gente, o que importa é dinheiro na conta, não é lucro, é caixa, é dinheiro na conta. Isso é o que importa no BPO financeiro. Nada mais importa, só isso, certo? Então, a gente trabalha muito com fluxo de caixa, com DFC, tá? Então, quais são os relatórios que você vai apresentar para o teu cliente? Tudo isso é muito importante você ter clareza da equipe, das ferramentas, o que você vai entregar. Por quê? Você pode montar planos. Então, quais são os planos? Plano básico, plano prêmio, plano diamante? Quais são os valores? O que você vai entregar? Qual que é o teu trabalho para entregar tudo isso que você está prometendo, certo? Então, analise isso aqui quando você for montar a sua apresentação comercial. É bem importante a gente falar sobre qual a missão do BPO financeiro. A missão do BPO financeiro, aí aqui vale a pena lembrar que tudo isso faz parte da minha visão de mundo sobre a empresa, sobre BPO financeiro, certo? Então, para mim, BPO financeiro é aumentar o saldo bancário da empresa cliente. Ponto. É isso. O BPO financeiro tem que fazer isso. Eu sempre pergunto para os meus clientes, o que faz uma empresa ir à falência? Ausência de caixa. O contrário também é verdade. Para que uma empresa consiga prosperar, ela precisa ter o quê? Caixa. A ausência de caixa leva à falência e a abundância de caixa leva à prosperidade da empresa. Então, qual metodologia de trabalho você vai utilizar para que a empresa do seu cliente aumente o saldo bancário? Qual é o indicador? Né? Qual é o indicador? Eu botei aqui, saldo bancário. O indicador mais importante para um BPO financeiro não é aqueles monte de KPI financeiro, não, é só um, saldo bancário. No fim das contas, o teu cliente vai querer ver o saldo bancário da empresa dele aumentando. Isso é o que eu gostaria de ver se eu tivesse contratado um BPO financeiro para mim. É o saldo da minha empresa aumentando. Ponto. É isso. Certo? Por quê? Quanto menos saldo bancário, quanto menos caixa, quanto menos dinheiro na conta, mais incerteza, mais insegurança, mais você fica com preocupação se vai conseguir pagar as contas, se não vai. O contrário também é verdade. Se você, uma empresa tem muito dinheiro na conta corrente, ela vai ficar mais tranquila, ela vai conseguir fazer mais investimentos, ela vai tomar decisões com mais facilidade, tá? Não vai ter tanto medo de tomar decisão e achar que vai faltar dinheiro, certo? Então, a missão do BPO financeiro é essa, é aumentar o saldo bancário. Isso é importante também você saber quando você estiver apresentando a sua apresentação comercial para o seu potencial cliente. Tá? E qual a transformação do BPO financeiro? A transformação do BPO financeiro é tornar o empresário consciente dos números da empresa dele. Como assim tornar ele consciente dos números? A maioria dos empresários não tem a mínima noção dos números dele. Tanto o empresário que está bem financeiramente, quanto o empresário que está em situação difícil. Eles não sabem quais são os números dele, o quanto que entra, o quanto que sai, porque muitas vezes a origem do dinheiro é a venda ali do cliente. Mas qual é o destino do dinheiro? Para onde o dinheiro está indo? Está indo para imposto? Está indo para despesas comerciais, custos? Está indo para despesas administrativas? Está indo para... Enfim, para onde está indo o dinheiro? Qual é a rastreabilidade? Então, você precisa passar para o teu cliente, tornar ele consciente dos gargalos que a empresa dele tem, para que ele possa criar ações de correção para aqueles gargalos, para que eles não voltem a acontecer e aquela empresa que antes estava queimando caixa passe a gerar caixa, tá? Então, o aumento do saldo bancário provém da conscientização desse empresário sobre os gargalos da empresa dele. Onde que está ali, qual é o ralo que está fazendo com que o dinheiro da empresa dele seja perdido. Tá? Onde é que ele está deixando o dinheiro na mesa? Tá? Então, você precisa tornar esse empresário consciente. Para você tornar esse empresário consciente, você precisa ter método, você precisa ter ferramentas
que façam com que esse empresário ele se torne mais consciente, tá? Então, por isso que eu coloco aqui, utilizando ferramentas financeiras. Então, ficou claro quais são os fundamentos do BPO financeiro para que você possa vender? Primeiro você precisa saber o que é assumir o setor financeiro do teu cliente. Você vai assumir, você tem que deixar claro para o teu cliente que você não vai ensinar ele a fazer, você é quem vai fazer. Isso é muito melhor do que ensinar ele a fazer. Porque ensinar ele a fazer é ensinar ou uma secretária da empresa dele a fazer gestão financeira, o que não vai dar certo. Ensinar muitas vezes a esposa dele a fazer gestão financeira, um familiar dele que vai fazer gestão financeira ali que não tem nenhuma qualificação, né? Então você vai ensinar essas pessoas, vai ser muito mais trabalhoso. É muito melhor você assumir o setor financeiro, porque você tem já a qualificação, você tem não só qualificação, mas experiência, conhecimento. Então é muito mais fácil você assumir, você vai gerar muito mais resultado. Então você tem que dizer isso para ele. E quem vai assumir? Qual é a equipe? Qual é o método? Qual é a rotina? Existe uma rotina operacional, existe uma rotina estratégica. Você precisa saber diferenciar isso, o que é feito de manhã, o que é feito à tarde. Quais são os momentos de reunião com o teu cliente, tá? A missão do BPO financeiro é aumentar o saldo bancário da empresa. Foca nisso. Muitas vezes a gente está muito focado em ter milhões de indicadores. Não, só precisa de um. Um indicador necessário, que é o aumento do saldo bancário. Ponto, é isso. E aí a transformação é você se tornar um empresário que não entende nada das finanças, dos números da empresa, a tornar um empresário consciente, que ele consiga olhar para os números da empresa, que ele consiga sair daquele turbilhão da operação da empresa dele, consiga olhar a empresa dele ó, de cima, olhando para os números, numa DFC, num relatório que você mande diariamente, apresentando um fluxo de caixa projetado, com previsibilidades. Será que vai sobrar dinheiro? Será que vai ter dinheiro para pagar todas as contas? Tá? Então, isso é a transformação. É você tornar esse empresário que antes era totalmente, tomava decisões totalmente no escuro, a ter clareza, né? Ter tranquilidade. Agora sim, eu tenho clareza, tenho tranquilidade, porque eu sei que tem uma pessoa altamente competente à frente do meu BPO, que consegue mostrar para mim os números, mas com 100% de assertividade dos números, que fez uma implantação direito e que hoje roda as rotinas muito bem, né? E me manda relatórios, tá? Então, quando você mostra isso para o teu cliente, ele começa a tomar decisões com mais sabedoria, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse primeiro vídeo, comenta aqui, se inscreve no nosso canal, também dá um like no nosso vídeo, certo? No últimos vídeos eu vi uns comentários, eu ia até parar de fazer vídeo, mas eu vi dois comentários muito legais que me incentivaram a continuar gravando vídeo para vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, comenta lá, coloca o que você gostou, coloca as suas dúvidas, se teve alguma coisa que eu falei aqui que você não entendeu e você gostaria de que eu fizesse um aprofundamento sobre esse tema, que eu vou fazer com o maior prazer, tá bom? Se inscreva também no nosso canal, que é para você receber os próximos vídeos, e ativa também o sininho, que é para você ser notificado. Então é isso, até a próxima.